Irmãos, Pilatos era governador da Judéia quando Jesus foi conduzido a julgamento. Pôncio Pilatos foi o sexto governador romano a servir na Judéia. Ele não era estimado pelos judeus, porque em várias ocasiões ele transgrediu deliberadamente a lei judaica e provocou o povo. Também se mostrou disposto a matar, caso isso se fizesse necessário para alcançar seus objetivos. Ele não gostava da elite religiosa, ele não nutria nenhum tipo de simpatia pela elite religiosa da época, e por sua vez, essa elite religiosa também não nutria nenhum tipo de simpatia por Pilatos. Ele era muito antissocial, ele odiava os judeus e ele era um homem mau e sanguinário. Se você ler comigo Lucas 13, porque esse episódio ele também é retratado nos outros evangelhos. E se vocês lerem comigo Lucas 13, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Então, o relacionamento de Pilatos com a elite religiosa era péssimo. Não havia um relacionamento amistoso entre eles, não é? E quando eles levaram Jesus até Pilatos, os homens da elite religiosa de Israel, eles fizeram isso porque Pilatos era o único que podia decretar a pena capital. Como eu disse semana passada, os judeus só poderiam condenar alguém à morte se este fosse um gentio que houvesse pisado nos átrios do templo. Era proibido para um gentio, que na visão do judeu era pagão, era proibido um pagão pisar nos átrios do templo de Jerusalém. Então, o que é que acontece? Pilatos era o único que podia decretar a pena capital. Então, aqueles homens da elite religiosa, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles dependiam de Pilatos para que Pilatos pudesse condenar Jesus à morte. E quando eles vão até Pilatos, Lucas vai nos mostrar, no capítulo 23, versículo 2, que eles vão acusar Jesus de 3 crimes diante de Pilatos. Leia comigo, por favor, Lucas 23, 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este homem pervertendo a nossa nação, primeiro crime, proibindo dar o tributo a César, segundo crime, o que era uma mentira, porque Jesus nunca proibiu, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Bom, quando eles disseram isso, embora todos os outros crimes pudessem ser julgados pelo governador, que no caso era Pilatos, esse de Jesus se declarar rei, dizer que era o rei, ia contra a política de Roma. Porque não podia haver em Israel nenhum outro tipo de rei a não ser César, que era o imperador, não é? Então, quando eles disseram para Pilatos que Jesus se declarava ser o Cristo, o rei dos judeus, isso despertou em Pilatos algum tipo de interesse em conhecer melhor o caso, porque se ele não tratasse essa questão, isso poderia prejudicá-lo diante do imperador que estava em Roma. É por isso que lá nos versículos 11 e 12 de Mateus, no capítulo 27, nós vamos ler o seguinte: e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente, que no caso era Pilatos, o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Porque foi isso que a elite religiosa havia dito, né? E disse-lhe Jesus: tu dizes. Dentro daquela forma que Jesus se pronunciava, era a mesma coisa que Jesus
tivesse dito o seguinte: é como você está falando, é isso mesmo. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Diferentemente dos demais condenados que se apresentavam, que eram apresentados ao governador, que no caso era Pilatos, ou qualquer outro que fosse, eles gritavam, eles esbravejavam, eles pediam clemência, pediam, por favor, para que eles fossem ouvidos, fossem julgados com justiça, fossem perdoados, porque todos aqueles que estavam para serem julgados pelo governador romano sabiam que fatalmente seriam condenados à crucificação. E era a crucificação a forma mais hedionda de morte que havia naqueles tempos. E a crucificação, ela era terrível não só pela crucificação em si, mas pelo que a antecedia. Os condenados à crucificação, primeiro, eram flagelados, eles eram surrados, eles eram açoitados, e não raras as vezes, muitos, antes mesmo da crucificação, já morriam pela severidade, pela crueldade com que eram tratados. Então, a maioria dos condenados que eram colocados diante de Pilatos, eles gritavam e praguejavam e falavam todos os impropérios, porque eles não queriam passar por aquele tipo de situação. Mas Jesus não. Jesus nada respondeu, de sorte que o governador, que Pilatos, ficou impressionado. Ele não estava diante de um condenado qualquer. Ele estava diante de alguém que não fora capturado, que não fora pego. Ele estava diante de alguém que se deixou prender, alguém que estava ali para atender os propósitos de Deus. Então Jesus estava calado diante dele, por isso ele ficou maravilhado, ele ficou perplexo, é o que está aqui no versículo 14, veja só. E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Quando você lê as narrativas nos evangelhos, você lê a narrativa de Mateus, você lê a narrativa de Lucas, você vê a narrativa de João, isso te ajuda a construir uma ideia do que aconteceu de fato naquele dia. E quando Pilatos ficou sabendo que Jesus era galileu, provavelmente já entendendo que ele não estava diante de um problema simples, ele estava diante de uma questão muito complexa, e sabendo que Jesus era galileu, Lucas vai nos dizer, lá no capítulo 23, versículos 6 e 7, que Pilatos então tratou de enviar Jesus para Herodes, porque a Galileia era da jurisdição de Herodes. E veja só então comigo, então Pilatos, ouvindo falar, aqui nós estamos em Lucas, ok? Ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então, na verdade, o que Pilatos quis é o seguinte: não, ele não é problema meu, ele é problema de Herodes, e eu vou enviá-lo para Herodes. E Jesus foi maniatado, enviado para Herodes. E Herodes há muito queria conhecer Jesus. Ele então começa a instigar Jesus para que Jesus realizasse algum tipo de milagre. Ele queria ver os atos sobrenaturais de Jesus, mas Jesus não fizera nada, calado ali diante de Herodes, tanto que Herodes fica frustrado, começa a amaldiçoá-lo, começa a zombar dele e o envia de volta para Pilatos, não é? E é interessante que depois disso, Pilatos e Herodes fizeram as pazes. É muito curioso, porque eles estavam brigados entre si. E depois que Jesus se apresentou a Herodes, e Herodes não conseguiu fazer com que Jesus atendesse os seus anseios, ele devolve Jesus para Pilatos, mas os dois, Pilatos e Herodes, voltam a serem amigos, porque eles estavam brigados entre si. Então Jesus volta para Pilatos, não é? E aí Pilatos, aqui no Evangelho de João, agora é o Evangelho de João que vai nos mostrar o desenrolar da história.
Observe que nós estamos passeando, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, para que nós tenhamos uma noção exata do que foi o julgamento de Jesus. João vai nos dizer o seguinte, então, quando Jesus volta para Pilatos, veja só, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. João 18, 33 a 38. Enquanto Jesus está falando do seu reino no aspecto espiritual, Pilatos está com uma visão romana de reino. Pilatos não está entendendo a condução da conversa por parte de Jesus. Para Pilatos, Jesus estava sendo declarado o rei desse contexto humano. Ou seja, dentro do contexto humano, ele representava uma ameaça para Pilatos, porque Pilatos tinha que suprimir esses movimentos revolucionários. Mas Jesus está falando de um outro contexto. Ele está falando do contexto espiritual. Então, Pilatos não está entendendo, ele não está compreendendo verdadeiramente qual o aspecto do reino de Jesus Cristo. Ele não tem uma visão correta de Jesus. Aí, a partir do versículo 37, ele diz assim, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Ou seja, você está dizendo que eu sou o rei. Dentro da sua visão, dentro da sua compreensão, você está dizendo que eu sou o rei. Agora, eu já disse que o meu reino não é desse mundo. O meu conceito de reino é totalmente diferente do seu conceito. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Eu fiquei pensando nisso. Que oportunidade Pilatos teve, hein, irmãos? Ouvir da própria verdade o que seria a verdade. Mas antes que Jesus respondesse qualquer coisa, veja só, e dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Queridos irmãos, se nós olharmos Jesus apenas pelo viés humano, nunca o compreenderemos. Mas se olharmos para ele com o viés espiritual, nossos olhos se abrirão e teremos uma visão correta de sua missão. Pilatos não entendeu a missão divina de Jesus e conversou com ele apenas na esfera humana. Quantos estão olhando para Jesus como um revolucionário político, alguém que foi condenado por se rebelar contra o sistema, alguém que foi preso e julgado por conta da ganância dos seus opressores? Para muitos, Jesus não passou de um preso político, um mártir em prol de uma causa. Todos aqueles que não conseguem compreender a essência da missão de Jesus não conseguirão viver de acordo com a essência do reino de Deus. Todo aquele que não compreende quem foi Jesus Cristo jamais será, de certa forma, influenciado em sua conduta, em seus pensamentos, em sua postura, como aquele que compreende. É a compreensão de Jesus, a compreensão do reino de Deus, a compreensão da essência da pessoa de Jesus é que verdadeiramente nos faz viver de forma diferente, nos faz ser novas criaturas. O reino de Deus, ele é totalmente diferente do reino humano. E nós somos súditos desse reino. Não desse reino humano, mas do reino celestial do nosso Salvador. Então era isso que Pilatos tinha que ter entendido, mas ele não entendia. Não é?
Então Pilatos, ele vê uma saída. Pilatos agora percebe que ele tem em mãos uma situação que ele pode usar para tirar Jesus daquela situação. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês que sim, Pilatos tentou soltar Jesus, mas não porque ele se condoeu de Jesus, não porque ele ficou de alguma forma impressionado com o aspecto de Jesus, ou teve algum tipo de sentimento no coração, não. Ele queria de alguma maneira atacar a elite religiosa, e ele sabia que a elite religiosa o havia entregado a ele por inveja. Então, se ele pudesse tomar uma atitude contrária àquela que a elite religiosa queria que ele tomasse, de alguma maneira ele a atingiria. E ele então percebe que tem em mãos uma salvaguarda. Qual era? A salvaguarda de poder soltar um preso, porque isso era uma prática durante a Páscoa. Nós estamos aqui na festa da Páscoa. Então, ele podia usar esse subterfúgio de soltar um preso para que Jesus pudesse ser libertado. E ele, de forma bem inteligente, vai escolher o pior preso. Vamos ler aqui comigo? Versículos 15 em diante. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Irmãos, Barrabás era um ladrão e um assassino. Era um preso da pior estirpe, que estava condenado num calabouço em Jerusalém. Então Pilatos pensou o seguinte: é óbvio que eles vão querer que eu solte Jesus. É óbvio que eles não vão querer que eu condene Jesus. Eles não vão querer que eu solte Barrabás. Mas ele não conhecia o sentimento que estava presente no coração daquela elite religiosa. A inveja, o ódio que eles nutriam por Jesus era algo muito além do que Pilatos podia imaginar. Então veja só a partir do versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Irmãos, no Evangelho de João, lá no capítulo 19, nós vamos entender que Pilatos estava, tentando soltar Jesus. Eu repito, não era porque ele estava doído de ver a situação de Jesus. Ele estava realmente deliberado em seu coração soltar Jesus para de alguma maneira prejudicar a elite religiosa. Então João 19:12 nos dá a seguinte informação: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E agora, Pilatos? Como é que Pilatos vai lidar com isso, irmãos? Porque agora ele tocou no ponto fraco. Ele agora o povo usa o nome de César. Então Pilatos deve ter pensado: e agora? Como é que eu vou resolver essa situação? Observe que aquele julgamento vai ganhando uma dramaticidade. E Pilatos vai ficando cada vez mais dentro de uma situação delicada. Porque se eu solto esse homem, que se declara ser rei, e segundo a elite religiosa, rei de Israel, o que eu vou dizer para o imperador? O que eu vou dizer para César? A situação vai ficando de mal a pior, de mal a pior. Então Pilatos, versículo 24, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia,
tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E aí, irmãos, no versículo 25, o povo diz aquilo que não deveria ter dito. Veja só o que o povo vai dizer. Respondendo, todo o povo diz: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos, é imprescindível que nós entendamos que isso se cumpriu. No ano 70, depois de Cristo, o Império Romano invade Jerusalém, destrói Jerusalém, mais de 2 milhões de judeus foram mortos. A história diz que o sangue escorria pelas ruas. Tamanha carnificina que aconteceu quando Roma invadiu Jerusalém. Eles não haviam pedido que o sangue de Jesus caísse sobre eles, pois isso se cumpriu literalmente no ano 70. Quando aqueles 2 milhões de judeus foram mortos e a maioria deles levados para Roma, muitos deles, levados para Roma para serem escravizados, para serem usados nos combates entre gladiadores. Então, o que eles haviam pedido, o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, cumprira-se literalmente. Então, Pilatos, vendo que não tinha mais saída, não havia mais como escapar, ele havia, inclusive, sido alertado pela sua esposa. A esposa mandou dizer para ele: não te metas na causa desse justo. Eu muito sofri em sonhos por causa dele. Pilatos não conseguia sair daquela situação. A postura de Jesus, a conduta de Jesus, a vida de Jesus era tão imaculada que ela embaraçou inclusive o governador, o próprio Pilatos. Ele não conseguia se ver livre daquilo. Ele percebia a inveja no coração dos judeus, mas ele não teve outra alternativa. Ele era um político, ele tinha que agradar a multidão, ele não podia desagradar César. Então o que é que ele faz? Ele entrega Jesus para ser surrado e posteriormente crucificado. É o que está nos versículos 27 a 31. E isso, irmãos, é uma coisa que nós precisamos parar aqui para conversar um pouco. Quando um soldado romano recebia um judeu para flagelar, eles amavam isso, porque os soldados romanos odiavam os judeus, e eles sabiam que os judeus também os odiavam. Porque para um judeu, um romano era um pagão. Para você ter uma ideia, um judeu não podia nem entrar na casa de um romano. Um judeu não podia sentar onde um romano havia se assentado. Um judeu não podia andar por onde um romano havia andado, principalmente um soldado. Então os judeus desprezavam os romanos. E os soldados romanos sabiam disso. Então quando Pilatos mandou entregar Jesus para ser crucificado, na verdade, aconteceria com Jesus aquilo que aconteceria com qualquer condenado. Ele seria surrado primeiramente e depois seria levado para a cruz. E quando nós estamos falando aqui de ser surrado, nós estamos falando, irmãos, de um castigo sem precedente. Primeiramente, os soldados usavam um chicote que alguns chamam de azorrague. Outros chamavam de flagrum, daí vem a palavra flagelo. Esse chicote tinha tiras de couro com cerca de 60 centímetros, e na ponta dessas tiras havia pedaços de chumbo ou pedaços de ossos quebrados. Então, o condenado à crucificação era amarrado com as costas desnudas, e a lei judaica mandava flagelar, mandava açoitar 40 chicotadas menos uma, ou seja, 39 chicotadas. Mas é óbvio que os soldados romanos não iam obedecer à lei. E eles começaram a bater em Jesus com aquele chicote. Irmãos, aquilo foi dilacerando a carne de Jesus. Aquilo foi provocando hematomas profundos na pele de Jesus. A história diz que alguns, quando eram submetidos aos açoites romanos, eles morriam antes de serem crucificados. E há relatos de situações onde os órgãos internos começaram a ser expostos porque a carne se rasgava devido à severidade dos açoites. Mas Jesus aguentou tudo aquilo, irmãos,
com a imponência de um rei. Ele aguentou. Depois, pegaram Jesus, levaram para um local e colocaram sobre a cabeça dele uma coroa com espinhos de cerca de 12 centímetros. Aqueles espinhos perfuraram o couro cabeludo dele. Todos nós sabemos que o couro cabeludo é um dos lugares mais irrigados de sangue do corpo humano. Ali aquele espinho rasgou a carne de Jesus e Jesus sangrava e sangrava. Depois colocaram um manto vermelho. Ele não era rei. Então, um manto vermelho, uma escarlate, que era o tecido usado pela realeza. Colocaram aquele manto sobre Jesus e começaram a bater na cabeça dele com um pedaço de pau, dizendo: salve, rei dos judeus, zombando, cuspindo nele. E quando eles não aguentaram mais, fizeram todo tipo de covardia, todo tipo de atrocidade com Jesus, eles então preparam Jesus para ser crucificado. É o assunto da próxima semana que eu quero convidar vocês a estarem presentes. Então observe que eles maltrataram Jesus com todos os extremos, com todos os requintes de crueldade. Mal sabiam eles que, na verdade, eles estavam cumprindo a profecia e todo aquele sofrimento que estava sobre o Filho de Deus era por minha e por sua causa. Jesus estava bebendo o cálice da ira de Deus por nós. Ali estava o meu e o seu pecado. Cada açoite, cada chibatada, cada um daqueles espinhos, o sangue que escorreu, tudo por minha e por sua causa. Então Jesus agora vai partir para esse momento terrível que é a crucificação. Eu quero aprender com vocês aqui algumas lições, algumas coisas que nós podemos aprender aqui, algumas aplicações para a nossa vida. E eu quero então conduzi-los dentro desse momento agora, caminhando para o final da nossa exposição. Primeira coisa que eu aprendo: peçamos a Deus que nos ajude a ter uma visão correta de Jesus Cristo. Isso influenciará toda a nossa vida. Por que é que existem pessoas hoje que se dizem cristãs, mas não vivem como cristãs? Porque elas não têm uma visão exata de quem é Jesus Cristo. Para muitos, repito, Jesus foi um preso político, foi um mártir em prol de uma causa, foi preso por conta do sistema, mas a Bíblia nos mostra que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós não conseguirmos entender Jesus Cristo, compreender Jesus Cristo, olhar Jesus Cristo além da história, porque há muitos historiadores que acreditam no Jesus histórico, mas só isso. Há muitos que dizem que Jesus foi um grande personagem, há muitos que dizem que Jesus foi um grande mestre, mas eles não conseguem olhar o aspecto, o caráter espiritual do rei. Eles só olham aquele lado humano e a historicidade do rei. E quando isso acontece, minha vida não é influenciada, eu não sou afetado pela santidade de Deus e o Espírito Santo não trabalha no meu coração. Aí eu pergunto, que tipo de visão nós temos tido de Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para nós? Quem é Jesus Cristo para você? Que tipo de visão você tem dele? É muito importante que nós compreendamos isso. Nós não podemos trazer Jesus para a nossa esfera e começar a classificar Jesus. Essa semana eu estava olhando uma pessoa dando uma entrevista e ela apresentando o conceito que ela tinha de Jesus, e aí você entende por que ela vive do jeito que ela vive. Porque o conceito que ela tem de Jesus é totalmente equivocado. É um conceito totalmente inventado e engendrado por um coração que quer viver no pecado. E todo aquele que quer viver no pecado, que quer viver fora da vontade de Deus, ele vai criar um Cristo que não o condene, um Cristo que não o reprima, um Cristo que passe a mão na sua cabeça. Então, se nós não tivermos uma visão correta de Jesus Cristo, nossa vida não será mudada, nossa vida não será influenciada. João 19, 10 e 11, veja só que coisa interessante. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar?
Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha só, Jesus está dizendo: Pilatos, escute uma coisa, você não me entendeu, Pilatos. Você não me compreendeu. Você realmente está achando que eu fui capturado? Que eu fui pego numa situação de distração? Você realmente está achando que eu queria fugir? Que eu não queria estar aqui? Você não me compreendeu, Pilatos. Não me compreendeu. Você não teria nenhum poder sobre mim se esse poder não te fosse dado pelo alto. Eu estou aqui porque é plano do Pai. Eu estou aqui para cumprir o propósito do Pai. Eu sou o Cordeiro de Deus, Pilatos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, coisa que você não entende, coisa que você não compreende. Então, irmãos, se nós realmente não tivermos uma compreensão exata de quem é Jesus, isso não vai influenciar a nossa vida. Nós não vamos mudar. Nós vamos ser meros religiosos, nós vamos ser meros frequentadores de igreja. Nós vamos ser meros conhecedores de versículos bíblicos e só. A compreensão que você tem de Jesus é correta? Você entende, você compreende, você olha para Jesus como seu Salvador, o seu Senhor, o seu Redentor? Ou você olha para Jesus como a maioria das pessoas que quer continuar vivendo a sua vida olham? Segunda coisa que eu aprendo aqui, é extremamente danoso para a alma ficar preocupado com a opinião dos outros e abdicar do que é correto. Pilatos ficou extremamente preocupado em agradar as multidões. Se você se preocupa mais em agradar seus amigos, seus parentes, seus vizinhos do que a Jesus, você não pode segui-lo. Se você está preocupado em agradar as pessoas, agradar gregos e troianos, você não pode seguir Jesus. Você não pode ser um discípulo dele. Você tem que fazer uma escolha. Ou você fica com Jesus, ou você fica com essa sua metodologia. Pilatos mostrou isso claramente. Ele tinha poder de soltar Jesus? Claro que tinha. Mas ele ficou preocupado com César, ele ficou preocupado com o imperador, ele ficou preocupado com a elite religiosa, ele ficou preocupado com a turba que gritava: crucifica, crucifica, crucifica. E ele começou a pensar: o que é que podem falar de mim lá em Roma? Ele quis agradar a multidão, ele então mandou crucificar Jesus. Se você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, porque você é um cristão, porque você é um filho de Deus, você não pode seguir Jesus. Você não pode ser um discípulo de Jesus. Terceira aplicação, terceira coisa que eu aprendo aqui. Preste atenção nisso, irmãos. Ninguém pode lavar as mãos diante da decisão mais importante da vida. É nossa responsabilidade decidir o que faremos de Jesus. Continuaremos olhando Jesus apenas como um grande mestre, como um grande personagem? Olharemos para ele apenas como mais um vulto na história? Olharemos para ele como um impostor? Ou olharemos para ele como nosso Salvador e Senhor? Olharemos para ele como imprescindível, vital e essencial para a nossa salvação? Sua mensagem está diante de nós. O que faremos de Jesus? E você, se você estivesse no lugar de Pilatos, o que você faria? E hoje, o que você fará de Jesus? Você ouve dele o tempo todo. Você vem nessa igreja, você não ouve falar de outro a não ser Jesus. Essa situação está diante de nós o tempo todo. Ou nós assumimos Jesus, ou nós realmente assumimos um compromisso com Jesus, ou reconheçamos, não somos dele. Então, ninguém pode lavar as mãos. Não há neutralidade nesse assunto. Você não pode dizer: não quero me envolver com isso. Esse negócio de religião não é para mim. Eu não quero me envolver com essas decisões difíceis. Eu quero ficar simplesmente na neutralidade. Não existe neutralidade no aspecto espiritual. Ou você está com Jesus, ou você está com Pilatos. Veja uma frase que eu vi, e eu confesso que eu não sei de quem é o autor, mas essa frase mexeu muito comigo. Os homens sempre estiveram nas mãos de Deus. A única vez que ele esteve nas mãos dos homens, eles o mataram. Preste atenção nisso, igreja. O que faremos de Jesus chamado Cristo? O que faremos
com as inúmeras mensagens que ouvimos nessa igreja acerca de Cristo? O que faremos com as responsabilidades que são colocadas sobre nossas costas todas as vezes que ouvimos falar de Cristo? O que você fará com essa mensagem hoje? O que você fará de Jesus essa semana? Como será o seu relacionamento com Jesus essa semana? Porque aqui eu aprendo a quarta aplicação, que na verdade é a cristologia desse texto. Qual seria? Cristo ou Barrabás? O que temos escolhido? O que tem mais peso para nós? Cristo ou a minha opinião? Cristo ou o meu bem-estar? Cristo ou a galera? Cristo ou os prazeres do mundo? Cristo ou o Barrabás das ideologias? Cristo ou Barrabás? Eu garanto para vocês que há muitos que se dizem cristãos que escolheram Barrabás. Estão do lado de Barrabás. Querem Barrabás. E nós? Cristo ou Barrabás? Essa é a cristologia. O que faremos de Jesus chamado Cristo? O que você fará com essa mensagem? Você vai fingir que não é com você? Você vai achar que ela não está desafiando você em nada? Eu quero que nós pensemos nesse texto que tão profundo, porque o que aconteceu com o nosso Salvador aqui, naquele dia, foi por nossa causa. Nós somos os responsáveis, nós somos os culpados. E ainda veremos coisas piores acontecerem.